8 horas da noite de uma quarta-feira, semana praticamente encerrada. Ou não. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Andresa Baroni e esse é o canal Surtando em Causa Própria. Eu agradeço muito a todos vocês se tomarem um tempinho do seu dia para me assistir por aqui. Bom, por conta da boa repercussão do último vídeo sobre o direito dos animais, hoje eu trouxe uma pessoa que é especialista no cuidado deles para falar um pouquinho mais sobre o projeto Cão Comunitário da Universidade Estadual de Ponta Grossa, a UEPG. É a doutora Gisele Brandeleiro Camargo. Ela é formada em Pedagogia pela Unicentro, doutora em Educação pela UFPR, é pesquisadora dos estudos das crianças, professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da UEPG, líder do Grupo de Estudos das Crianças, Cultura e Educação, o GEIS, e coordenadora do curso de Pedagogia na modalidade à distância e, principalmente, coordenadora do projeto Cão Comunitário da UEPG. Mas, antes da gente passar para a entrevista, que eu já adianto que ficou super legal, eu já vou pedir para vocês deixarem o like, porque isso é super importante para o nosso canal, se inscreverem e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo e, principalmente, deixarem um comentário e compartilharem esse vídeo com todo mundo que vocês conhecem para que o nosso canal possa crescer. Bora lá? Boa tarde, Gisele. Muito bem-vinda ao canal aqui Surtando em Causa Própria. Eu queria primeiro agradecer muito por você estar podendo falar com a gente hoje, né, no meio de tantas coisas que a gente tem que fazer, ainda mais em plena segunda-feira. Mas com o projeto de vocês é super bacana, vocês estão super engajados na luta, né, pelos direitos dos animais, e a gente acabou falando disso aqui no vídeo. Acho que seria legal a gente bater um papo aqui hoje. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para você se apresentar e falar um pouquinho de você e do projeto. Oi, Andresa. Oi, pessoal que está assistindo. É uma alegria grande, né, poder participar desse momento, estar aqui com você e falando desse assunto que para mim é tão precioso, né? Então, eu me chamo Gisele Brandeleiro Camargo, sou pedagoga formada pela pela Unicentro, Universidade Estadual do Centro-Oeste, sou doutora em Educação pela Federal do Paraná, e eu trabalho nos cursos aqui de licenciatura da Universidade Estadual de Ponta Grossa e também sou professora do curso de pós-graduação em educação, né? Hoje as minhas linhas de pesquisa elas variam muito, assim, né? Formação de professores, estudos das crianças e também essa condição, né, da causa dos animais, né? Então eu tenho assim algumas tendências a estudar essas questões da criança protagonista, da natureza, da criança naturalista, enfim, né? Hoje eu sou também líder de um grupo de pesquisa bem novo, recentemente criado, há 3 anos apenas, aqui em Ponta Grossa, que é o GEICE, né? Esse grupo é bem especial para mim, porque a gente trabalha nessa perspectiva que eu estou te contando aqui, né? E também estou coordenando nesse momento, né, atualmente, o projeto Cão Comunitário da UEPG, que é um projeto riquíssimo de informações e ações, né, junto à sociedade, tanto na comunidade acadêmica quanto na comunidade aí pontagrossense. Legal. E como é que surgiu a ideia do projeto? O que vocês fazem dentro desse projeto? Que eu sei que já abrange muita coisa, né? Então, menina, foi assim, eu sempre tive essa ligação com os animais, né? Quando eu vim morar em Ponta Grossa, há 13 anos atrás, eu tive já de cara a adoção de 2 cães, né? Que vagavam pelas ruas de Ponta Grossa e acabei levando para minha casa, e castrei, cuidei, né? Vacinei, fiz todo aquele protocolo para cuidado dos animais, né? Que a gente tem que ter. E desde sempre eu tenho essa tendência de cuidar dos animais, de olhar para eles e ficar atenta, né? Então, carrego sempre um saco de ração no meu carro, um potinho com água. Vejo algum animalzinho passando fome na rua, vou lá e ajudo, sabe? Essa tendência pessoal eu sempre tive, independente assim da minha profissionalidade docente, né? Da minha profissão efetivamente. Então, eu sempre Uhum. estava muito ligada. Aí, agora, a gente tem elaborado algumas conversas com as pessoas das ONGs aqui de Ponta Grossa, né? Grupo Fauna, também com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Uhum. com a Câmara de Direitos dos Animais, na OAB. E aí a gente foi tentando articular os saberes de todas as pessoas, as demandas pessoais de todos nós, né? E juntando o interesse de um, a vontade do outro, a força do outro, né, o conhecimento do outro, a gente resolveu então formar essa equipe
para lutar pelos direitos dos animais num sentido geral, né? Uhum. Então, o projeto Cão Comunitário da UEPG, ele tem uma especificidade que é cuidar dos cachorros comunitários que vivem no Uhum. campus da UEPG. Mas ele se estende, se alarga quando a gente fala em direitos dos animais, né? Então, Sim, sim. a gente também observa a questão dos gatos que vivem lá no campus. A gente fala também dos cavalos que, porventura, né, andam por lá, passeiam por lá sem tutores responsáveis, né? E também estendemos, né, essa preocupação para a comunidade pontagrossense, a sociedade no entorno da UEPG e do município mesmo, né? Uhum. Porque você sabe, né, Andresa, aqui a gente tem uma tendência de ter muitos cães, gatos, cavalos, e aqui em Ponta Grossa especificamente, eu que vim de fora senti isso, né? Uhum. Temos aí uma cultura mesmo de maus tratos e abandono na cidade, sabe? Sim, por mais assim, eu acho que hoje em dia essa relação muda bastante, né? Dos tempos para cá, em especial, a gente vê que o número de organizações com cuidados aos animais, o número de leis que visam a isso, a atuação do poder público em relação a isso já aumentou bastante. Mas ainda é um longo caminho a ser percorrido, né? Em especial em relação à cultura, à educação, de entender o que é um animal comunitário, quais os cuidados que você tem que ter com ele, quais os cuidados que você tem que ter com o seu próprio animal, né? Porque muita gente ainda vê animal, especialmente animal de tração, animal de competição, como uma propriedade, que você pode fazer exatamente aquilo que você quiser. E não é bem assim, né? É um ser vivo que está lá, que é protegido, tem que ser protegido, não só por uma questão legal, mas por uma questão de educação, uma questão de respeito com uma outra vida que está ali, né? É. Gente, por falar nisso, a Andresa Baroni, ela é graduada em Direito pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduada em Direito Civil e Empresarial pela PUC do Paraná e em Propriedade Intelectual e Comércio Eletrônico pela Universidade Positivo. Ela é mestre em Propriedade Intelectual pela Universidade Turim, da Itália, mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação pelo Profinit da UFPR. Olha Isso. só, falei direitinho. Andresa, já que você está falando tanto, com tanta propriedade, assisti um vídeo seu esses dias e gostei pra caramba, né, da sua Uhum. interpretação da lei, do direito sobre isso. Me conta como é que se deu a sua relação, o seu interesse, né, sobre esse tema, sobre os direitos dos animais. Bom, antes de a gente entrar nesse assunto, eu já vou, como você leu meu currículo aí, não é a minha especialidade, né? Direitos animais é o interesse pessoal mesmo, mas não é aquilo com o que eu atuo no meu dia a dia. Né? Eu acabo atuando mais com direito empresarial, em especial em propriedade intelectual. Mas o amor pelos animais e a vontade de ajudar, ela sempre teve ali, eu acho que é uma coisa que vem muito de família mesmo. Meus pais sempre ajudaram muito animais de rua, não, a gente tem animais adotados, eu tenho 2 animais adotados em casa, mais 3 na casa dos meus pais, então assim, tem bastante, a gente sempre teve muito contato com isso. E mesmo quando a gente não pode ajudar adotando, a gente sempre ajudou suportando ONGs e doando e estando envolvido em algum tipo de projeto. Mas o amor mesmo vem desde pequeno. Eu sempre gostei muito de bicho. Então é bem difícil não gostar, né? Como a gente fala, quando a pessoa não gosta de bicho, você desconfia, porque alguma coisa estranha tem. Bom, voltando aqui, assim como eu falei do meu amor pelos animais, eu tenho certeza que você também tem. Então eu gostaria de saber como que surgiu a ideia de fazer o cão comunitário e por que junto ao EPG? Por que não junto a outra instituição ou a outro órgão governamental, por exemplo? Então, eu sou professora efetiva da universidade, né? Então, como professora efetiva, a gente busca utilizar a instituição EPG, né, Uhum, como um artifício, um instrumento próprio para lidar com as questões sociais também, né? uhum, Então, um pouco nesse sentido, né? Dentro da universidade, encontrar um campo, um caminho que possamos aí atingir toda a sociedade pontagrossense. Primeira coisa é isso. A uhum. segunda questão que eu acho importante dizer é que dentro da universidade nós temos muitas pessoas que têm interesse nesse tema, né? Uma delas é seu pai, por exemplo, né? Sim. O seu pai trabalha conosco no projeto, assim como muitos outros professores e funcionários mesmo da instituição que observam essa, esse quadro, né, digamos assim, essa situação
que temos lá, que são esses cães que ficam vagando, andarilhos, errantes, dentro do campus lá de Uvaranas, né? A gente cruza com esses cães o tempo todo, né? Então, a convivência com esses cães comunitários, né? Uhum. A gente cuida deles, a gente alimenta eles, a gente protege de maus tratos, a gente organiza dentro do projeto, e até antes do projeto mesmo isso já acontecia, né? De organizar mutirões para fazer alimentação aí nos finais de semana, também para observar a questão do abrigo, para que eles não ficassem, né, tão desprotegidos do mau Uhum. tempo, enfim. E a gente tem, então, essa tendência, né, de trabalhar olhando para essa situação. E por que não, então, institucionalizar essa situação e alargar isso para a sociedade, né? E a Uhum. universidade, então, ela tem esse pressuposto, né, de ser algo público e que pode, sim, estar, e está, né, efetivamente, dentro da comunidade e da sociedade pontagrossense. Então, é um pouco por esse motivo. Uhum. E vocês trabalham só com cachorros ou abrangem outros animais também? Não, nós trabalhamos aí com lá dentro da UEPG, nós trabalhamos com os cães Uhum. que estão lá, né, errantes, né? Uhum. Mas efetivamente o nosso tema do projeto abrange todos os animais. Quando a gente trata da problemática, né, dos animais abandonados que sofrem Uhum. maus tratos, nós tratamos aí de gatos, de até cavalos, Uhum. passarinhos que são mal cuidados, mal acomodados, tudo isso a gente tem, né, a perspectiva de trabalho dentro do projeto, sabe? Inclusive, Uhum. a gente tem assim algum material já produzido, né, no projeto, que são as músicas infantis, né, que são os livros de história também, né, são as palestras para os adultos. A gente tem Uhum. feito também nos nossos canais de comunicação conversas, bate-papo com pessoas que entendem, né, como você hoje, por exemplo, né, que entendem do direito dos animais, que tem alguma dica bacana para dar para a gente, né? Uhum. Porque além de lidar especificamente com esses cães comunitários do campus da UEPG, nós desejamos formar uma consciência de tratar bem, né? De cuidar, Sim. de respeitar os direitos dos animais. Então, a nossa proposta maior no projeto, maior não, mas a nossa proposta igualmente importante, é Uhum. pensar também nessa conscientização, né? Dessa sociedade. E a gente quer abranger todo mundo, inclusive as crianças, né? Claro, que é um passo, eu acho, mais importante, né? Porque se você aprende desde pequeno a respeitar enfim, a receber uma educação sobre esse assunto, a chance de você levar isso para a vida adulta é muito maior do que você aprender já depois adulto. É o que a gente É. espera. Tanto que, assim, porque eu, né, pedagoga, professora do curso de licenciatura, não sou Uhum. veterinária, não sou do direito, não sou, né, da zoonose, por exemplo, né? Porque eu trabalhar no projeto? Um pouco porque eu gosto muito dos animais, tenho essa tendência de olhar sempre para eles, né? Tenho Uhum. disposição para isso também, acho que é importante dizer, porque nem todo mundo tem essa dedicação, essa disposição a lidar com eles, né? Mas o Sim. principal é porque eu estou olhando para essa conscientização que no projeto Cão Comunitário é bem forte. Então, nós temos duas frentes de trabalho muito fortes ali, né? Uma Uhum. que é a ação de conscientização, né? E aí a gente trabalha com crianças, adolescentes e adultos, com materiais Uhum. específicos para cada um. E também a questão dos cuidados com esses animais que estão no campus da universidade, né? Que são cães comunitários, porque não têm tutores e porque estão Sim. lá, né, sendo protegidos por todos nós. É, o cão comunitário, até uma questão legal, porque o que é o cão comunitário é uma questão prevista em lei, inclusive, né? É É. um cão que não tem um dono único e que, não só um cão, né? Um animal comunitário é um animal que não tem um dono único, mas ele faz parte de uma determinada comunidade que cuida dele. Né? E ele tem, às vezes, não só um, mas mais um cuidador com quem ele tem algum tipo de laço emocional, né? Porque está lá cuidando dele, alimentando, limpando, enfim, protegendo aquele cão ou aquele animal de alguma forma. Isso
eu lembro que a gente até chegou a comentar antes, né? É previsto na lei aqui no Paraná, na lei número 17.422 de 2012. É uma lei relativamente nova, né? Se a gente for ver, que traz a questão do cão comunitário, dos animais comunitários, mas não significa que ele não seja protegido por não ser necessariamente um animal de dentro de casa, um pet, um animal de estimação. Né? E essa proteção também existe e é legal que vocês estejam buscando isso. E eu queria saber, assim, Andressa, já que você é dessa área, né, e pode esclarecer para a gente algumas questões, né? O que essa lei tem previsto para nós, assim, em termos de o que é maus tratos aos animais? Sabe por Uhum. que eu te pergunto isso? Bem, sucintamente vou te dizer, né? Nós observamos que mesmo tendo a lei, mesmo tendo esse direito, né? O animal comunitário tem o direito de estar onde está, né? E estar protegido por uma comunidade. Uhum. Apesar disso, nós vemos ainda alguns animais serem rechaçados, sabe? Não assim fisicamente só maltratado, né? Mas sabe, mal desejados ali, e aí falam mal tanto do animal quanto da gente que cuida do animal, entendeu? Então nós temos essa coisa. Eu queria que você nos falasse um pouquinho sobre isso dentro da lei, né? Como é que é essa questão da interpretação da lei para isso? O que é maltrato para esse animal? O que é tratar bem, né, esse animal comunitário? Bom, em relação aos animais comunitários, essa lei específica que eu falei, a 17.422 de 2012, ela não traz nenhuma forma específica de cuidado a esses animais. Ela define o que é o animal comunitário e ela define o que seria o cuidador ou os cuidadores desses animais. Mas esses animais, em caso de maltrato, e aí maltrato a gente pega não só na interpretação da lei estadual, dessa lei específica, né, porque no Paraná, depois a gente pode até comentar sobre isso, existem várias leis sobre maltratos aos animais, e leis federais e afins, o maltrato é visto de maneira muito ampla, ele pode ser qualquer tipo de sofrimento que é impingido àquele animal, e não só sofrimento físico, porque muitas vezes a pessoa acha, se eu não bater no meu animal, se eu não castigar o meu animal, eu não vou estar fazendo nenhum tipo de maltrato. Mas o sofrimento psicológico, o sofrimento emocional também é uma espécie de maltrato. Por exemplo, você deixar o seu animal preso o dia todo numa coleira ou num espaço pequeno, ou não dar alimentação para ele de maneira adequada, ou não fornecer água para esse animal, não fornecer luz para esse animal, ou não dar carinho para ele, não deixa de ser um maltrato também. Né? Ele então, cada vez mais a gente vê que a legislação ela vem abrangendo um conceito de maltrato que não é só o físico, não é só você expor o animal à dor, né? Mas também a causar algum tipo de sofrimento emocional ou psicológico, porque assim como nós, eles também sentem, né? Eles têm sentimentos, eles têm ligação emocional com a gente, então e isso, claro, não se resume só a pets, porque isso é mais fácil da gente ver com cachorro, gato, que a gente tem ali muito mais próximo da gente, mas outros animais como cavalos, animais que a gente consome, bovinos no geral, suínos, eles são inteligentes, eles têm uma sensibilidade e a gente tem que respeitar isso também. Eles são sencientes. Já existem vários Total. estudos, né? É verdade. Uhum. Esses dias, eu só vou te contar uma coisa rápida para ilustrar isso que você está falando, porque eu fico indignada quando eu vejo, sabe? Eu passei esses dias num terreno aqui perto da minha casa, fui levar meu filho para a escola. Na volta, eu passei ali de carro e olhei, tinha um cachorro amarrado uma espécie de cobertura de cimento que acho que era para pôr o gás. Mas esse terreno Uhum. estava vazio, um terreno baldio, era um terreno vazio, não tinha cerca, tinha mato só e esse negócio, e o cachorro amarrado ao muro ali, com um pedaço de pano e uma coleira e um pedaço de pano bem curtinho, ele não conseguia se deslocar, enfim. E um cachorro grande, sabe? Eu, né, sempre carrego a ração, como eu te falei. Eu vi que não tinha nem água nem ração no pote para ele também. Eu pensei, meu Deus, deve ter sido abandonado aqui, né? Eu não vou deixar isso, né? Fui lá, tentei soltar a coleira, mas não tinha. Eles colocaram uma presilha, daquelas presilhas de plástico bem apertadas, Uhum. não tinha como soltar a coleira do cachorro. O que eu fiz? Eu filmei, né? Tudo isso e mandei para a Guarda Municipal aqui de Ponta Grossa, que a princípio o Grupo Gama é o grupo responsável por fazer esse tipo de Uhum. abordagem, até o resgate do animal, se for possível, né? Se for preciso. Sim. E aí eles foram fazer a interferência lá, né? E com o dono, o proprietário do animal, do cachorro, era o cara do lado.
Ele mora na casa e deixou o animal preso no terreno baldio. Ok, né? Sim. Enfim, amarrado o dia inteiro, com sede, com fome. Tá. O policial da Guarda Municipal foi lá, fez a intervenção, conversou com ele, levou. O cara tirou o animal, o cachorro, do terreno baldio e levou para casa dele, pro terreno. Aí, pasme, esses dias eu passei de novo, o cachorro estava amarrado dentro do terreno, mas agora não, dentro do terreno dele, agora não estava mais no terreno baldio, mas estava num quadradinho que dava 2 por 2. Acho que o cachorro não conseguia nem se virar assim de lado. Tão Entendi. apertado que era. Então, e aí eu fico pensando, né? Meu Deus, a pessoa não entendeu que não é só deixar, sabe, deixar vulnerável no terreno baldio, com sede, com fome, que deixar dentro do seu próprio terreno, preso o dia inteiro, num espaço muito pequeno, em que o animal não possa nem se movimentar, isso também é maltrato, certo, Andresa? Não, com certeza é maltrato. E nesses casos, inclusive, o tutor do animal pode perder a guarda dele, né? Ele pode ser privado da guarda, pagar multa e, eventualmente, dependendo do caso, até prisão. Né? Vai depender do nível de maltrato, mas, claro, isso tem que ser apurado judicialmente, né? E vai depender de caso a caso. Existe a lei, mas ela tem que ser... É uma pena, geralmente, esse tipo de casos são penas que não são aplicadas civilmente, são penas, como o nome já diz, criminal, penal, né? Então, não é mais do que uma mera indenização, mais uma mera multa. Então, isso tem que ser apurado judicialmente. Mas, se for constatado, sim, tem que ser tomadas medidas, porque não deixa de ser um maltrato. Eu, inclusive, fico muito indignada com essa questão da lei também. Embora a gente tenha visto que ela está avançando, né? No teu vídeo Sim. lá, aquele dia você postou o vídeo, eu assisti, achei muito Uhum. bacana, e vi que, assim, tem uma evolução, né, em relação a esse assunto na lei, juridicamente falando. Mas Uhum. como a gente está distante ainda, né, de entender que os animais, eles têm que ser respeitados na íntegra, né? Porque uma pessoa dessa, por exemplo, que é o caso que eu citei, né? Se eu for fazer novamente o vídeo lá, é capaz de eu sair de lá, é capaz de ele me bater. Pode ser que ele me agrida, não sei, porque ele já tinha me xingado o dia que eu fui lá fazer o vídeo Uhum. do cachorro amarrado no terreno baldio, entendeu? Então, Sim. acaba virando assim uma agressão, né, de humano para humano, porque o cara, ele disse para mim assim: você não tem o que fazer, vai achar um problema para você resolver, isso aqui não é problema seu, isso aqui é meu cachorro, né? É aquilo, né? Ver o bicho como propriedade, É, nem não como um ser exemplificou, né? vivo. Exatamente. Então é bem triste, né? Então a gente vê aqui em Ponta Grossa, a gente lida muito com essas situações, assim. A gente Uhum. se indispõe, inclusive, com né, vizinhos que não entendem essa situação, com pessoas que a gente aborda, né? Ah, Uhum. deixa o cachorro, é só um cachorro. Ele não sente tudo isso, não. Eu já ouvi muito isso, sabe? Uhum. É que eu acho que mais do que uma questão legal, não adianta a lei avançar se a cultura não avança junto. Né? É muito uma questão de você de compreender mesmo o que está acontecendo. Porque mesmo que você tenha uma lei, se você não tem uma sociedade que ainda está culturalmente pronta para aceitar essa lei e para fazer essa lei cumprir, a lei acaba se tornando vazia. Isso não serve só para a lei de direitos dos animais, mas para qualquer lei. Né? A gente vê, por exemplo, no judiciário, diversas vezes as pessoas são presas por maltrato dos animais e no dia seguinte estão soltas fazendo exatamente a mesma coisa, sem punição alguma. Por quê? Porque não só a pessoa não sabe como cuidar daquilo, como o Poder Judiciário talvez ainda não saiba como lidar com isso. Não sabe saber fazer o enforcement da lei, né? Fazer a lei valer alguma coisa, de fato. E assim, na tua visão, né, com essa experiência do direito que você tem, né, o que você acha que seria importante e necessário para criar efetivamente essa consciência nas pessoas? Eu não sei, vamos devagar um pouco aqui, eu gosto. Eu gosto dessa coisa de devagar de vez em quando, porque sonhando a gente às vezes alcança, né, aquilo que a gente pretende, né? O que a gente poderia sonhar em termos de legislação, né, para efetivamente termos uma sociedade que respeite o direito dos animais? O que você acha como advogada? Eu acho que, assim, a legislação que a gente tem hoje, ela já avançou muito em relação ao que era no passado. E isso eu não falo só em termos Brasil, né? Se a gente pega as leis estaduais aqui do Paraná, as leis de vários municípios, como de Ponta Grossa, por exemplo, de Curitiba, aqui também a gente tem diversas leis que tratam de animais, do cuidado e do respeito aos animais. Eu acho que o que falta, talvez, do poder público não é nem tanto uma questão legislativa, é uma questão educacional de você conseguir tomar ações e tomar medidas para educar as pessoas
a ter uma atitude mais positiva em relação a animais. Ações de conscientização mesmo, que vai desde a educação básica até campanhas, por exemplo, a campanha de castração, como Volte e Meia tem, eu não sei em Ponta Grossa, mas aqui em Curitiba sempre tem mutirão para castração de animal. Não sei, para levar para a escola pública, para as escolas públicas, né, alguma matéria ou pessoas que consigam falar sobre a conscientização, assim como eu lembro quando eu era pequena, por exemplo, estava estudando em Ponta Grossa, que teve na escola começou a conscientização sobre reciclagem de lixo. E desde pequeno a gente já vem escutando que é importante, que é importante, que é importante. E hoje a gente já tem uma cultura muito mais voltada para a reciclagem do que tinha antigamente, né? Por quê? Porque a gente aprendeu isso desde pequeno. É muito mais fácil para a minha geração do que para a geração dos nossos pais, por exemplo, que não tiveram essa consciência. Então, eu acho que mais do que uma questão de legislar, é uma questão de você conscientizar a população e do poder público agir no sentido de fazer isso. Inclusive, a própria Constituição obriga o poder público, num geral, a proteger o meio ambiente. A proteger o meio ambiente, a fauna e a flora brasileira, não é só legislar, não é só punir, é principalmente educar. Eu concordo com você, sabe? A gente tem feito muito esse trabalho aqui no Projeto Cão Comunitário. Assim, nós começamos esse ano, mas a gente tem esse interesse de trabalhar com essa educação e com essa conscientização educativa, né? Mas a gente espera realmente, por exemplo, que Ponta Grossa abrace essa causa e crie políticas públicas, não só campanhas. Por exemplo, nós temos algumas campanhas de castração aqui, né? Sim. Mas acho que isso tem que se tornar uma política pública no sentido de ser efetivo e contínuo, né? E que a gente consiga efetivamente abraçar a causa, né, desses animais que estão errantes, são abandonados, e também orientar a população, né? Então, o que eu gosto bastante de pensar, por exemplo, numa dinâmica macro, né? As pessoas que efetivamente adotam e cuidam dos seus animais, né? Que retiraram da rua e cuidam desses animais com respeito, com carinho, com cuidado, né? Essas pessoas, por exemplo, poderiam ter algum desconto no IPTU, por exemplo, ou alguma coisa em relação ao imposto de renda, né? Eu não sei, são sonhando agora aqui, né? Tomara que alguém grande e poderoso assista nosso bate-papo e consiga também, né, pensar nisso. Mas eu fico imaginando que são situações que podem contribuir também, né, com esta ação de mudar essa consciência, né? Sim. Falando especificamente de Ponta Grossa, existem algumas leis municipais que cuidam dos animais, mas elas são mais voltadas ao cuidado populacional, ao controle populacional, que são ações de castração, por exemplo. E, claro, né, o Código de Proteção aos Animais que existe na grande maioria das cidades do Brasil, na maioria dos municípios. Mas, de fato, o que falta, na minha visão, pelo menos, é uma ação, como você disse, de conscientização. Né? São ações mais voltadas para a população do que para a punição. Né? Porque não adianta você ter uma lei e você não educar as pessoas sobre essa lei, ela não vale nada, no final. É verdade. Né? E as crianças são o nosso foco, e tem que ser, né? Eu acho que assim, começar pelas crianças, porque a próxima geração está aí, o mundo vai estar na mão delas, né? Então a gente precisa mesmo fazer isso, né? Andresa, como é que a gente faz para acessar teu canal? Porque eu achei que você tem uma dinâmica muito bacana de abordar os assuntos, né? E eu acho que assim nós precisamos divulgar mesmo pessoas que têm essa dinâmica de fala e de trazer essas informações tão úteis para nós, né? Fala aí como é que a gente faz para acessar seu canal. Bom, você pode me seguir aqui no canal mesmo, Surtando em Causa Própria, aqui no YouTube, ou me seguir no Instagram. Depois a gente pode deixar o link aqui na descrição, é Andresa Baroni _ADV. Lá eu vou falar mais sobre questões de direito empresarial no geral, mas, né, qualquer sugestão de vídeo estou fazendo, como fiz agora de direitos animais, a pedido do meu pai, mas posso fazer outros também, porque direito é uma coisa muito abrangente. Vou pedir para você também falar das suas redes, do seu canal, né, para quem está assistindo aqui poder seguir também. Então, nós temos o Instagram, né, Cão Comunitário EPG, e temos também o YouTube, né, Cão Comunitário EPG, é bem fácil. Estamos ainda, as nossas redes sociais são muito novas ainda, mas a gente está alimentando com
com informações e vídeos importantes, que a gente considera importante, como esse, por exemplo, né, com a entrevista que você concedeu para a gente, esse momento de bate-papo mesmo, foi muito legal, né? Sim. E nesse sentido, para informar, para trazer, sabe, motivações e inspirações para as pessoas. E siga o canal, porque é muito legal, tem até música para criança, tem bastante Verdade. informação, de conscientização, de educação. Então, para quem tiver alguma dúvida sobre como cuidar dos animais, não só comunitários, mas os seus próprios, sugiro que siga, porque vale muito a pena. Muito obrigada, Gisele, por Eu que participar aqui do nosso agradeço. bate-papo. Ai, obrigada, Andresa, de verdade. Olha, foi um prazer enorme conversar com você, te conhecer, né? E assim, Uhum. agradeço tua disposição, tua disponibilidade, né? E tenho certeza que a gente vai conseguir trazer algumas reflexões importantes para as pessoas que assistirem. Com certeza, que é a ideia, né? É verdade. Um beijo, obrigada. Um beijo, obrigada.